Que a graça e paz do Senhor Jesus Cristo esteja convosco. Estou meditando em Mateus 17, versículo 14. A cura de um jovem possesso. E quando chegaram para junto da multidão, aproximou-se dele um homem que se ajoelhou e disse: Senhor, compadece-te do meu filho, porque ele é lunático. Ele sofre muito, pois muitas vezes ele cai no chão e outras vezes cai na água. Apresentei-o aos teus discípulos, mas eles não puderam curá-lo. Jesus então exclamou: Ó geração incrédula e perversa, até quando estarei convosco? Até quando vós sofrei? Traze-me o menino aqui. Meus irmãos, o que nos quer dizer essa palavra? Aqui, o pai desse menino estava enfrentando um problema com esse filho. Esse filho era muito perturbado. Ele era constantemente perturbado. Ele tinha alucinações. Ele era considerado aqui na palavra lunático, louco. Ele ao mesmo tempo ele estava bem, ao mesmo tempo não estava. Ele mesmo se jogava no fogo. Ele mesmo se jogava no rio, na água. Então, irmãos, ele era realmente um filho que ele não tinha uma estabilidade emocional de acordo. Ele era totalmente desequilibrado. Porque aquele desequilíbrio que ele tinha não era normal aquilo. Problemas emocionais não é doenças, mas sim é o lado espiritual que está com problema, que está afetado. E no caso daquele menino ali, ninguém podia curar ele, a não ser com o poder de Jesus Cristo, da cura. Porque só Jesus Cristo poderia curar aquele menino. O pai dele já tinha pedido para outras pessoas, porém, outras pessoas de outra igreja que se dizia que estava fazendo aquilo no nome do pai e do filho, mas não, porque eles não tinham esse poder. Então isso a gente vê que naquela época tinha pessoas que procuravam Deus, procurava ali o poder dele naquela época. Nos templos feitos pelas mãos humanas. E que se dizia que estava expulsando algo ali, estava ali no nome de Deus, né? Mas vejamos aqui na palavra que quando ele levou o menino para ele, para Jesus, aí Jesus repreendeu o demônio e o demônio saiu do menino. E desde aquela hora ficou o menino curado. Irmãos, neste momento, o que aconteceu? Então os discípulos, aproximando-se de Jesus, perguntaram, em particular, por que motivo não podemos nós expulsá-lo do demônio? Eles perguntou para Jesus. Por que, Senhor? Por que a gente não consegue e o Senhor, conseguiu e a gente não? Qual que é a diferença entre ter unção e não ter? O que está faltando aqui para nós, né? Era a dúvida deles. Então Jesus respondeu: por causa da pequenez da vossa fé, pois em verdade eu vos digo que se tiveres fé como um grão de mostarda, direis a este monte: passa daqui para acolá, e ele passará. Nada vós será impossível. Aí ele falou aqui, continuando. Aí ele, entre parênteses, aí ele acrescentou: mas esta casta de demônios não se expele
ou não se expulsa, né? Senão por meio de oração e jejum. Não é só por falas. Irmãos, hoje em dia temos o quê? Depressão, angústia, tristeza. É isso que a gente tem hoje em dia. É isso que o inimigo quer que as pessoas tenham. O tempo todo é isso. Eles quer falar que é como se fosse uma doença mental. Só que o problema aqui, a gente vê que não é. Era uma casta. Tinha muitos demônios naquele filho. No filho desse senhor. Tinha muitos demônios ali presentes. Que era que estava deixando ele lunático. Cometendo aquelas loucuras. Porque aquele rapaz, ele era saudável. Ele tinha a saúde perfeita. A mentalidade perfeita. Mas, porém, ele estava com demônios na vida dele. Possuído no corpo dele. Que tomava conta dele. Só que esses demônios, eles só são removidos com o poder do Espírito Santo, o poder divino. Então, esse pai aqui, ele estava indo em templos, procurando isso, porém não encontrou. Ele tinha fé em homens de templos. Vamos colocar hoje, atualizado, né, em 2019. Como as pessoas hoje são? Hoje em dia, se vir uma pessoa humilde, falar para uma pessoa humilde, simples, falar para uma irmã, olha, minha irmã, Deus mandou falar isso e aquilo para a irmã. O Espírito Santo está me revelando isso, aquilo outro. Na palavra. Aí vem a palavra, né? Porque tudo que o Espírito Santo revela, ele tem que confirmar na palavra. Sempre. É sempre palavra e Espírito Santo. Trabalha juntos. Espírito Santo e a palavra de Deus. O Espírito Santo nada mais é que o Espírito de Jesus Cristo. Por isso que ele morreu na cruz por nós. Para hoje ele está com nós. Por isso que ele orou para os futuros. Gerações que ia nascer, que ia ter fé nele sem conhecer ele. Ele orou antes de ser crucificado. Então vejamos que ele colocou a fé dele num homem na terra. Como se fosse uma pessoa hoje em dia que coloque a fé num pastor de uma igreja, de uma denominação, né? E só que a fé não é num homem que tem que colocar. O que Deus está falando aqui é nele primeiramente. Tem que ter fé. E outra, para fazer para poder ajudar esse garoto com essa cura, o que teria que se fazer aqui a pessoa? Ela teria que estar em comunhão constante com Deus. Ali. Ele teria que estar em oração e jejum. Não só ali no templo, pregando ou falando de Deus. Mas sim, ele teria que estar em oração e jejum. Então, isso quer dizer que algo faltava. Então, eles não estavam em Cristo. Não estavam com o Espírito Santo. Não estavam com o poder divino naquele momento. Isso quer dizer o quê? Que nós tem algo na nossa vida que a gente tem que fazer o quê? Jejum e oração. Tem coisas que a gente depende de nós, da nossa fé. Não da fé que a gente coloca no pastor ou numa igreja. Ou numa outra pessoa. Ou num ídolo. Ou numa imagem. A fé a gente não coloca nessas coisas, mas sim em Cristo, em Deus. Tem que ter a fé verdadeira. E além disso, para adquirir, para ela ficar em comunhão constante, em perfeita sintonia com o nosso Criador, teria que ter oração e jejum antes. Porque é um processo que vai se limpar dessa cura emocional que a pessoa está enfrentando. Às vezes a pessoa ela não consegue buscar por ela. Mas se você está ouvindo e você sabe quem que é a pessoa, faça você pela pessoa. Oração e jejum. O que você tem não precisa de uma terceira pessoa ou de uma segunda pessoa, mas sim da primeira, que é Deus.
Porque ele sim é o que nós precisamos. A nossa fé nele primeiro. Em Deus, em Cristo Jesus, o Messias, né? Temos que estar em comunhão constante com Cristo para estarmos em comunhão com Ele, para receber o Espírito Santo, para vir isso na sua vida. Você tem que estar em oração e jejum. Porque você entrando no Espírito Santo, sai o demônio. Aonde tem luz, não tem trevas. Água e azeite não se misturam. Quando a luz chega, as trevas dissipam. É fato. Mas ela só sai se você quiser. Porque depende de você. Não depende de membros de igreja, de templos, de pastores, de ídolos, de imagem. Não depende disso. Depende totalmente de você com a fé em Cristo Jesus. Com a fé em Cristo Jesus, sua oração vai chegar ao Pai. Sua oração chegando ao Pai, Ele vai te limpar, Ele vai te purificar. Ele te purificando e vai lavando as suas vestes, tirando essa sujeira, essa casta de demônios. Vai limpando tudo, porque convenhamos, quem está em Cristo Jesus não pode ter convívio com a escuridão. Quem está em Cristo Jesus não fica constantemente triste, não fica em depressão, não fica fazendo essas atitudes lunáticas. E o menino sofria muito, ele tinha muito sofrimento, dores no corpo também. Então, o que acontece? Porque pensa só, ele se jogava no fogo, ele se queimava, ele tinha dores, ele se machucava, ele tinha que se curar. Ele mesmo causava aquilo para ele, porque não era ele. Era a casta de demônios que estava na vida dele, que não estava deixando ele progredir, ser um rapaz jovem, com uma saúde perfeita. Pelo contrário, o demônio queria destruir esse jovem. E é o que acontece com muitos jovens hoje em dia. Tem muitos jovens que é perturbado, que tem depressão, que tem síndrome do pânico, tem toque, tem várias coisas. Tem depressão aguda, depressão suicida. Fica ouvindo vozes. Não consegue dormir bem porque sente que tem algo olhando pra ela o tempo todo. E além disso, é uma caça de demônio, é vários. É tantos demônios que tem na vida dessa pessoa que essa pessoa, ela fica querendo tudo o que Deus abomina. Compreende? Então, minha irmã, se você pode fazer essa oração em jejum, busque. Às vezes pode ser um filho seu, uma filha. Pode ser um ente querido, uma irmã de sangue ou uma irmã em Cristo Jesus. Ou um parente. Pode ser quem for. Se você vê que a pessoa está nessa situação, a pessoa não tem força para buscar por ela, busque você por ela. Busque. Não custa nada você buscar por ela. Você vai estar plantando para você colher. Quem não está no pecado, retira o teu pé do mal. Retira o teu pé do mal. Porque às vezes a gente pensa, eu não estou em pecado. Mas você tá com o pé no mal, sabe por quê? Porque não tá fazendo bem pro próximo. Tá vendo o próximo ali na escassez. Tá vendo o próximo e não coloca empatia. É isso que tá acontecendo. Então, por favor, a palavra foi nos revelada hoje. O Espírito Santo nos revelou. Mateus 17, versículo 14 até 21. A cura de um jovem possesso. Medite nas suas escrituras. Leia na sua própria Bíblia. Medite. Peça para Deus, Jeová Todo-Poderoso, sabedoria. Peça que Ele vai te dar sabedoria. Tá bom? Eu espero que Jesus Cristo falou grandemente, porque Ele fala o tempo todo com nós. É só nós limpar os nossos ouvidos, espiritualmente falando,
que nós vamos ouvir a voz de Cristo, tá bom? Que a paz esteja com todos neste dia maravilhoso, né? Dia 14 de março de 2017, tá bom? Deus abençoe grandemente com essa palavra a todos neste dia maravilhoso. Graça e paz, Senhor Jesus Cristo. Esteja com todas, com todos.